Aleluia. A graça e a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos no 10º dia do jejum. Amém? Então, eu criei, por isso falei. Amém? Glória a Deus. Então, nessa quarta-feira, nós estamos aqui também orando no prédio. E também eu creio que você tem sido abençoado nesses dias, né, com esse jejum, né, maravilhoso. Eu criei, por isso falei. Amém? Então, você crê. Por isso que na primeira pessoa eu criei. Você vai sempre declarar o que você crê em fé. E o versículo continua falando que porque cremos, falamos. Então estamos aqui como igreja do Senhor também declarando juntos que nós iremos conquistar grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Então você que está em casa, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 8. Aleluia. Que diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Você crê, meu irmão? Também creio. Glória a Deus. Por isso estamos juntos aqui, né, nesse propósito, nesses 21 dias, né, declarar juntos, orar juntos em unidade. Amém? Mas eu vou fazer uma confissão aqui. Eu quero que você repita após mim. Amém? Então fala assim: eu combato o bom combate da fé. Eu creio que a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Eu amo a vinda do Senhor, e pela fé o meu coração aguarda pela sua volta. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chama o pastor Roberto aqui. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Agora que você já recebeu a oração lá, participou da live, né, com o seu pastor de rede, lá no Instagram da sua rede. E lembrando um detalhe, né, os pastores, a gente estava conversando agora há pouco e falando que às vezes 15 minutos é um tempo aí curto, né? Então fala com o seu pastor de rede, que alguns dos pastores vão querer começar antes, né, a live da oração. Amém? Então fica atento ao Instagram aí da rede do pastor Adriano, Instagram da rede do pastor Ronaldo, Instagram da rede do obreiro Thales, Instagram da rede do obreiro Rafael. Fica atento, de repente eles podem começar mais cedo. Então você fica ali perto ali para poder receber. Amém? Então a partir aí de umas 7h30 aí da noite, já fica ligado olhando e fala: deixa eu ver aqui se meu pastor vai começar antes. Você pode perguntar para o seu pastor também se ele vai começar antes. Amém? Então você que está em pé, pode se assentar aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Quantos foram abençoados ontem, né? Na terça-feira foi uma grande bênção, não foi? Amém, meus irmãos? Agora estamos aqui, né, no nosso culto presencial. Amém? Se você não pôde vir, por isso que a gente está fazendo a transmissão para você. Nós estamos aqui nas quartas-feiras, né, durante o jejum. A gente está tendo culto, né, enquanto vigorar o decreto também, né, do governador do estado, a partir das 18h30, tá bom? E a gente, né, passa aí um pouquinho. Então, se você que está assistindo aí da sua casa, não pôde vir, venha na próxima quarta ou venha no domingo de manhã para ter o culto presencial conosco, tá bom? E às 22h30 continuamos fazendo aí a live Líderes que Multiplicam, né? E desde terça-feira a gente está fazendo aí com os líderes da rede do obreiro Thales. Amém? Mas vamos para a palavra do Senhor. Eu quero que você abra agora hoje, né, que é o nosso 10º dia. Amém? Nós vamos ler agora o texto, né, o versículo bíblico que é a base
do nome desse jejum aqui, do nosso propósito de jejum, amém? Que é, eu criei, por isso falei, amém? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, amém? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, e está escrito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, amém? Eu criei, por isso é que falei. Pastor, como que a fé se manifesta no Novo Testamento? Eu vou dizer para você, a fé se manifesta no Novo Testamento falando. Se não falou, não é a fé da Nova Aliança. Se não falou, não é a fé do Novo Testamento. Se não falou, não é a fé do Evangelho. Se não falou, não é a fé na graça do Senhor Jesus. Entende isso? Se não falou, não é a fé revelada na obra consumada. Amém? Pastor Adriano, pega a taça para mim, a minha aí, que a gente... Ótimo, obrigado. Então, se não falou, não é a fé daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você lembra? Jesus a todo instante estava falando ali. Você lembra? Jesus falou. Está consumado. Amém? Por isso que eu gosto de dizer para os irmãos aqui em Recife, né? Que a fé fala. A fé fala. Amém? Gosto de falar dessa maneira. A fé fala. Dá até uma cacofonia, né? Fica dessa forma. A fé fala, né? Para ficar fácil de você perceber. Então observe. Aqui Paulo, ele está mostrando que as nossas palavras têm um poder criativo. Quando nós falamos algo, nós estamos dando o direito daquilo acontecer. Daquilo acontecer segundo a vontade de Deus. Aquilo que o Senhor falou. Por isso, se você está perto de alguém aí do seu lado, fala para ele. Fala assim, o milagre está na sua boca. Amém? Pastor Adriano, o milagre está na sua boca. Pastor Ronaldo, o milagre está na sua boca. Aleluia. Isso é uma boa notícia, meu irmão. Por que é uma boa notícia? Porque o milagre está perto. Lembra? Foi o que a gente falou ontem na terça-feira. O milagre está perto de você. Agora a gente está dizendo, o milagre está na sua boca. Ainda mais específico ainda. Por quê? Porque eu tenho o espírito da fé. E como está escrito, eu creio, por isso é que eu falo. Aí por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, também nós cremos. Por isso também falamos. Então Paulo estava convocando os irmãos da igreja de Corinto até essa prática. Paulo não estava aqui dando testemunho, ó gente, eu creio dessa maneira e por isso eu falo dessa forma, porque eu creio. Não, Paulo estava falando, olha, toda a igreja tem que fazer da mesma forma. Amém? Esse é o apóstolo da graça, falando no Novo Testamento. Entende? Então, eu criei, por isso falei. Então, o espírito da fé está nas nossas palavras. Entende? Se você quer saber se alguém é cheio do espírito da fé, observe o que ele fala. O que ele fala? Ele fala de acordo com a obra consumada. Entende? Ele tem a palavra da fé, a declaração da fé. Eu criei, é por isso que falei. Por isso o milagre está na minha boca. Você pode bater a mão no peito e dizer isso. Diga assim, o milagre está na minha boca. Diga assim, a cura está na minha boca. A liberdade, a prosperidade, a libertação está na minha boca. A salvação da minha casa, da minha família, está na minha boca. A multiplicação da minha célula, da minha rede, está na minha boca. O milagre está na minha boca. Eu criei, por isso eu falo. Nós cremos, por isso falamos. Aleluia. Amém. O que nós fizemos agora? É uma oração. Amém. A gente sempre começa a palavra orando. Então eu já estou chamando você para praticar essa palavra. Amém. E aí, a gente comentou ontem, né, na terça-feira, lá de Joel 3:10. A gente não leu, mas eu quero ler com você. Hoje eu quero ler, quarta-feira. Está escrito Joel 3:10. No livro de Joel 3:10 está escrito: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Então aqui o Senhor estava falando para o povo de Deus preparar armas, entendeu? Aquilo que eles usavam para arar, o que Deus falou? Transforma o equipamento para arar em lanças de guerra. Aí o Senhor está dizendo, né? Faça espadas
das relhas do arado, entendeu? Aquilo que eles usavam para arar, Deus falou o seguinte: olha, pega esse equipamento que é para arar a terra, pega o ferro dela e forja uma espada. Aí o Senhor vai e fala: e lanças, faça lanças das suas podadeiras. Pega aí a podadeira e transforma ela numa lança. Deus estava preparando o povo para quê? Para a guerra, para a batalha. Mas eu te pergunto, o Senhor nos prepara para a batalha, para a derrota ou para a vitória? Para a vitória. Na verdade é para a vitória. Então depois que o Senhor fala: olha, forja espada dos equipamentos de arado e fabrique lanças das vossas podadeiras. Aí qual que é a última arma que o Senhor vai declarar no final aqui? Diga ao fraco: eu sou o que, pastor Adriano? Forte. Aleluia. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém. Então a Bíblia não diz o seguinte: ah não, deixa o fraco falar sobre a fraqueza dele, porque tem essa ideia psicológica, sabe? De tempos em tempos a psicologia, sabe, essa ideia da psicologia, essa ideia do coaching, né? Essas coisas todas, essas ideias terapêuticas da alma lá do mundo, que entrar dentro da igreja. Aí tem muito irmão que fala o seguinte, fala: não pastor, mas é importante alguém ouvir sobre a minha fraqueza. Se eu sou fraco, deixa eu falar com o pastor: pastor, eu estou fraco, me ajuda, eu estou fraco demais. Tem irmão que pensa que é isso que vai mudar a sua vida, ter alguém para ouvir você falar sobre a sua fraqueza. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, meu irmão: é que o fraco, ao invés de falar da fraqueza dele, ele tem que, na verdade, é falar que é forte. Amém? Então a Bíblia não está dizendo, sabe, para o seguinte: não, o fraco tem que fazer uma terapia. O fraco vai e chama lá os irmãos da célula, chama todo mundo junto. Não, vamos falar aqui a respeito da fraqueza. Não é isso, não é isso. O que o Senhor está falando é o seguinte: diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Eu sou forte. Então, ouça com atenção o que eu vou dizer, meu irmão. Existem milagres esperando para serem liberados na sua vida. Vou repetir: existem milagres esperando para serem liberados na sua vida. Eu vou repetir mais uma vez: existem milagres para serem liberados na sua vida. Pastor, está esperando o que para serem liberados esses milagres? Você apenas abrir a sua boca. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Fale. Esse é o espírito da fé. O espírito da fé é o espírito que é liberado sobre aquele que diz: eu criei, por isso eu falei. Então eu falo agora. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade. Então, às vezes tem alguns que dizem o seguinte: ah, pastor, quando eu vencer esse vício, pastor Adriano, quando eu vencer esse desafio, aí eu vou testemunhar para todo mundo que eu sou livre. Às vezes o irmão fala para o pastor Adriano. Aí o que o pastor Adriano tem que falar para o irmão? Fala: irmão, não, nada disso. Você não vai dizer a vitória só no dia da manifestação da vitória. Você vai dizer primeiro. Entendeu isso? Você vai dizer primeiro, porque essa que é a fé. Esse que é o espírito da fé. Então se tem alguém viciado, de repente está chegando na rede, né, do pastor Adriano, novo convertido, acabou de passar para o impacto. Ele quer ser liberto do vício, do cigarro. Está lá na célula. Se ele tiver recebido do espírito da fé verdadeira, segundo a nova aliança, segundo o apóstolo da graça, o que esse irmão vai falar lá na célula, se ele não tiver sido liberto? Ele vai falar o seguinte: falei, irmão, é o seguinte, eu participei do encontro recentemente, aleluia. Quem está com saudade do encontro com Deus aí, amém? Você crê que nós vamos fazer um encontro com Deus ainda nesse ano, aleluia? Nós vamos, amém? Eu criei, por isso falei. Já foi liberado, aleluia. Aí, o novo convertido está lá na célula. E se ele tiver entendido bem a mensagem, ele vai falar o seguinte: mesmo que ele não tenha sido liberto, ele vai falar o seguinte: gente, eu ainda estou fumando. Hoje eu fumei antes de vir para a célula, mas eu estou aqui para declarar que eu já sou livre desse vício. Eu já sou livre desse vício em nome de Jesus. Eu já vou declarar agora, já vou dar meu testemunho agora, porque eu creio. Ei, meu irmão, sabe, um novo convertido que faz isso, esse vai longe. Esse recebeu do espírito da fé, entende? A questão é você dizer primeiro. Não é ficar conversando e falando: não, pastor, quando eu tiver o testemunho eu falo. Não, meu irmão, o testemunho virá porque você falou. Entendeu? Você não vai falar quando tiver o testemunho, mas você testemunhará porque você tinha falado. Essa que é a sequência certa. Entendeu isso? Você vai testemunhar porque você tinha falado. Você não vai falar
só depois que testemunhou. Entende? É o inverso. Por isso você tem que falar antes de acontecer. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado aí, para quem está perto de você. Fala, ó, você tem que falar antes de acontecer. Fala para ele aí. Amém. Eu não sei se você se lembra da história. Eu não vou ler o texto com você, mas eu vou apenas citar. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17. Aliás, eu vou ler esse texto com você. Não, eu vou ler. 1 Samuel 17, verso 45. 45 e 46. Deixa aí na tela o verso 45, por favor, Júlio. Então, qual que é o cenário aqui? Eu vou explicar para você. Quando Davi foi enfrentar Golias, um gigante, pelo menos 2 vezes maior do que ele, não foi por acaso que ele olhou para o inimigo e disse o seguinte para ele, para Golias: hoje eu vou derrotar você, e eu vou dar sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Entendeu isso? Meu irmão, Davi tinha o espírito da fé. Entendeu isso? Davi era alguém além do tempo dele. Olha só, vamos ler o texto bíblico de fato. 1 Samuel 17, 45. Olha só o que diz. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo, Golias, fique sabendo, hoje, Golias, o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir, eu vou tirar sua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que tem Deus aqui em Israel. Aleluia. É isso que eu vou fazer, Golias. Ah, meu irmão. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Olhou para o gigante. Quem é o seu Golias, meu irmão? Quem é o gigante que se levanta contra você? Entende? Como que você está lidando com esse gigante? Então, veja, Davi, ele sabia que o milagre estava na boca dele. Por isso que ele teve que liberar a vitória antes de ver a vitória. Entendeu isso? Davi chegou no campo de batalha e já chegou falando o que ia acontecer. Já chegou dizendo para Golias: olha, Golias, rapaz, daqui a pouquinho você está sem cabeça, meu amigo. Vou arrancar. E vou dar você, seu corpo, os outros inimigos serão vencidos aí, os cadáveres, as bestas feras do campo, as aves de rapina aí dos céus. Entendeu isso? Então, veja, Davi, ele sabia que o milagre estava na boca dele, por isso ele teve que liberar a vitória antes de ver a vitória. Ele teve que liberar a vitória, declarar a vitória antes de ver a vitória, antes de ter a vitória. É assim que funciona, desde o Antigo Testamento. Entende? Os homens segundo o coração de Deus, que têm o espírito da fé, eles sempre estão falando antes. Sempre. Agora eu pergunto para você: mas pastor, e se em vez disso Davi tivesse falado em termos de derrota? Eu vou te falar. Se Davi tivesse falado de medo de derrota, a gente nem estaria falando sobre Davi. A gente nem saberia quem seria Davi. Davi nem seria conhecido homem segundo o coração de Deus. Você está me entendendo? Você quer ser conhecido como homem segundo o coração de Deus? Você quer ser conhecida, minha irmã, como mulher segundo o coração de Deus? Começa a falar a vitória antes de experimentar a vitória, porque aí a vitória se manifestará. Primeiro você fala para depois ver. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. É assim que funciona. Agora preste atenção, ainda falando sobre o contexto de Davi. Não fique desanimado, porque ninguém está torcendo por você e ninguém vê o que você vê. Não fique desanimado com isso, porque às vezes, muitas vezes, Deus coloca coisas no nosso coração que outras pessoas não entendem. Algo que parece muito grande, algo que parece impossível para elas. E ao invés dessas pessoas encorajar você, elas vão fazer exatamente o oposto. Quando Davi, ele saiu para enfrentar Golias, todo o exército de Israel, todo o exército dos filisteus estava observando, meu irmão. Essa era a maneira de estabelecer o final de uma guerra, sabia? Pegava o representante de um exército e pegava o representante
do outro exército. Entende? E na frente de todos esses exércitos, Davi teve a audácia de dizer com confiança: Golias, você aí, grandão, eu vou derrotar você. Não é porque você é grande, Golias, que você não vai cair. Golias, vou falar uma coisa para você. Porque você é grande, não tem como nem eu errar. O alvo está fácil de acertar. Eu vou te derrubar. Entende? Então, sabe, Davi estava falando coisas desse tipo. Agora preste atenção. Alguns podem zombar ou ridicularizar você. Aconteceu com Davi. Golias riu de Davi. Golias, ele foi falar o seguinte: falou, olha, por um acaso eu sou como um cão, para vocês virem contra mim com pau, com pedra. Entendeu isso? Porque ele viu que estava nas mãos de Davi. Golias ficou fazendo pouco caso. Golias ficou rindo. Golias ficou ridicularizando. Por isso eu digo uma coisa para você, meu irmão. As pessoas ao seu redor podem não perceber a grandeza de Deus em você. As pessoas ao seu redor vão acabar julgando você pela sua aparência, pelo seu tamanho, pela sua experiência, pela sua origem, pela sua escolaridade. Por isso, presta atenção, olha para cá, meu irmão. O barulho que você está ouvindo aqui é da chuva mesmo. É chuva de bênção, aleluia. Por isso, ouça. Não deixe diminuir o que Deus colocou no seu coração. Não deixe, não deixe. Faça como Davi. Continue declarando vitória, apesar do que os pessimistas pensem. Aleluia. Chuva de vitória, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, meu irmão, é impressionante. Aleluia. É forte. Está ouvindo bem aí os irmãos? Aleluia. Olha para cá. Davi. Quem era Davi? Davi era um adolescente sem treinamento militar. Eu sei que as pessoas podem olhar para você e falar o seguinte: ah, quem é você para prosperar? Quem é você para ser um grande líder de célula? Quem é você para experimentar de algo poderoso? Meu irmão, faça como Davi. Você está lutando contra o seu inimigo no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Todo-Poderoso. Diga aleluia aí na sua casa. Amém. Por isso entenda uma coisa, de uma vez por todas, meu irmão. Nós damos vida àquilo que nós falamos. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, amém? Fala para ele, fala assim: nós damos vida àquilo que nós falamos. Fala aí, pastor. Meu Deus. Olha para cá. Se você começar a falar o negativo, se você concordar com a dúvida, se você falar a respeito do tão grande que é o problema, você está dando vida a coisas erradas. Não dê vida a coisas erradas, porque as palavras erradas podem impedir o seu destino. Às vezes você pode até estar falando as palavras certas, você está declarando fé, mas nada está acontecendo, não há um sinal de que está melhorando. Mas a palavra de Deus diz, meu irmão, mantenha firme a confissão da esperança, mantenha firme a confissão da fé. Mesmo que você não veja hoje, não significa que não está acontecendo. Mesmo que os seus olhos naturais não percebam, continue mantendo a confissão da fé. Entende? Pastor, onde está escrito isso? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 23. Abre aí, por favor, Júlio. Hebreus 10, 23. Aleluia. Hebreus 10, 23 está escrito: guardemos, aliás, vamos declarar juntos isso, amém?
Você que está aí na sua casa, vamos declarar esse versículo, esse texto, vamos lá? Pastor Ronaldo, pastor Adriano aqui, aleluia. Vamos lá, diga assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, amém? Você tem que guardar como a confissão da esperança? Firme, firme. Guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Diga aleluia, aleluia, amém. Eu não sei se você percebe, é como se fosse um cabo de guerra. Os inimigos estão lá do outro lado, tentando afastar você do que Deus colocou no seu coração. Você pode, de repente, estar endividado, mas mesmo endividado financeiramente, continue falando de abundância, continue falando de prosperidade financeira. Ah, pastor, a minha conta financeira lá do banco está negativa, eu estou no vermelho. Mas continue declarando a confissão da esperança. Amém, meu irmão? Continue declarando, continue declarando. Você pode estar em apuros, mas você pode continuar falando de favor. Olha para cá. Acredito que você está me ouvindo bem aí, não está ouvindo, Júlio? Tudo certo. A chuva está forte aqui, mas maior é a sua confissão da esperança. Aleluia. Porque o Senhor é fiel, amém? O Senhor é fiel. Você pode ainda sentir os vícios escravizando você, mas enquanto os vícios ainda escravizam você, continue falando de liberdade. Entende isso, amém? Não confesse o que você está experimentando, confesse o que você está crendo. Toda vez que você declara vitória, você está se aproximando do seu milagre. Diga aleluia, amém? Por que disso, pastor? Por que eu tenho que confessar? É por causa do que nós falamos ontem na terça-feira. As palavras são sementes. A Bíblia diz lá em Provérbios 13, lá em Provérbios 18, lembra que a gente leu ontem? Que você vai comer do fruto das suas palavras. Quando a gente fala algo, essas palavras elas criam raízes e elas vão crescer. A fruta, ela não fica totalmente amadurecida do dia da noite, mas vai chegar o momento que a fruta vai amadurecer. A questão é, qual semente você está levantando? Qual semente você está semeando? A semente da fé? A semente da vitória? Ou a semente da derrota? Entende? Qual semente? Olha para cá. Eu sei que você viu aí uma hora o pastor Adriano levantou, uma hora foi o pastor Ronaldo. Eles estão apenas fazendo alguns ajustes aqui, mas a gente continua aqui declarando a palavra da fé. Amém? Fica firme. Então a pergunta é: você está plantando boas sementes? Você está falando palavra de fé a respeito de você mesmo, sobre os seus sonhos, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças? O que você está declarando? O que você está falando? Lembra do que a gente declarou ontem do Salmo 35, verso 27? Amém? Está escrito: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? A gente disse isso ontem na terça-feira, e a gente está dizendo isso hoje na quarta-feira. Amém? Foi Davi que disse isso. Davi que disse que nós temos que dizer continuamente que o Senhor tem prazer em nos prosperar. Diga aleluia. Por isso nós só podemos confessar se nós tivermos certeza que o Senhor tem prazer em nos dar. Precisamos dizer sempre que Deus tem prazer em nos prosperar. Amém? Por isso que eu digo para você, olha para cá. Se você não diz, nada vai acontecer. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você aí. Tem alguém perto de você, fala para ele, fala: se você não diz, não vai acontecer. Fala para ele: você tem que dizer. Amém? Olha o que diz lá no Salmo 91, lá no verso 1, Salmo 91. Está escrito, o que o salmista falou? Ele diz o seguinte: eu direi
que o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém? E aí o que o salmista faz? Ele continua uma lista de todas as grandes coisas que vão acontecer, entende? Ele fala que Deus vai proteger você do mal, ele fala que Deus vai guardar você de seus inimigos. O salmista fala ali que Deus vai fechar as portas contra todo ataque. Mas alguns versos depois, o salmista coloca uma condição. Júlio, coloca aí para nós aí, Salmo 91, verso 9, amém? Olha o que está escrito no Salmo 91, verso 9 e 10. Salmo 91, qual que é a condição? Está escrito aí: pois disseste, amém? Pois disseste, o que você disse? O Senhor é o meu refúgio, amém? Porque você disse que o Senhor é o seu refúgio. O que está escrito aí? Continua no verso 9: fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, amém? Pastor, o que significa isso? Eu vou dizer para você, isso significa que se você não diz, não vai acontecer. Você tem que dizer para poder acontecer, amém? Você tem que dizer para poder acontecer. Quando você diz, o Senhor trabalha ao seu favor. Quando você diz, o Senhor trabalha ao seu favor. Veja um outro exemplo da palavra do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 1, eu não vou abrir com você não, você pode conferir depois. Lucas, no capítulo 1, do verso 28 até o finalzinho do capítulo, lá no verso 35, a Bíblia declara que Maria, ela ficou grávida pelo Espírito Santo por causa de uma palavra de Deus, por causa do que Deus disse. E aí a Bíblia diz que o anjo apareceu para Maria, e o anjo disse o seguinte para Maria: Maria, você é altamente favorecida, Maria. Você vai conceber e vai ter um bebê sem conhecer o homem, Maria. Maria, esse bebê vai ser o Messias, vai ser o Filho de Deus, Maria. Amém? Então essa foi a palavra que o anjo liberou sobre Maria. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Amém? Quando Deus quer criar algo, Deus não usa coisas, Deus usa palavras. Amém? Vou dizer mais uma vez. Quando Deus quer criar algo, Deus não usa as mãos, Deus não usa coisas, Deus usa o quê? Palavras. Deus usa palavras. Amém? Quando Maria estava ouvindo a palavra que o anjo veio para falar para ela, Maria poderia talvez ter olhado para o anjo e falado o seguinte: ó anjo, de jeito nenhum, isso nunca aconteceu antes. Uma mulher ficar grávida sem conhecer o homem. Talvez Maria poderia questionar e falar: anjo, não, anjo, isso não vai acontecer não. Mas ao invés de Maria duvidar, a Maria disse o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém? Você pode fazer isso aí na sua casa, bater a mão no peito e repetir, diga assim: Senhor. Vamos lá, diga mais forte, amém? Diga aí: Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Amém? Diga: Senhor, eu concordo com aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor conquistou para mim lá na cruz. Aleluia. Aleluia, amém, meus irmãos? Aleluia, amém. Maria usou as palavras dela para confirmar o que ela ouviu, não para duvidar do que Deus prometeu. Então a questão é o seguinte: como que você usa as suas palavras? Você usa as suas palavras para duvidar do que Deus prometeu? Ou você usa as suas palavras para confirmar aquilo que Deus te falou? Entendeu isso? Fale o que Deus fala. Amém? Quando Deus colocar uma promessa no seu coração, apenas concorde com ela. Seja como Maria. Maria foi uma grande mulher de Deus.
Por isso que ela foi escolhida pelo Senhor. Entende? Maria é esse tipo de crente, que quando ouve a promessa, mesmo que seja uma promessa grande, quando ouve a palavra do Senhor, mesmo que seja algo extraordinário, porque isso nunca aconteceu, meu irmão. Você já ouviu falar disso? De uma mulher ficar grávida sem ter tido relação com um homem? Isso nunca aconteceu antes, e nunca aconteceu depois, e nunca mais vai acontecer. Aconteceu só com Maria. Maria podia ter duvidado, mas o que Maria falou? Ela falou o seguinte: Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Que se cumpra em mim a tua palavra. Por isso, meu irmão, concorde com a Escritura, concorde com a palavra de Deus. Por isso eu digo para você, se a Escritura diz que pelas feridas você foi curado, não debata, não fica falando, ah, mas eu não me sinto curado. Entende? Se o relatório médico não mudou a respeito da sua cura, não fica falando do relatório médico. Fale o que Deus prometeu para você. Fale que você está curado. Fale como Maria: Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. O Senhor diz que eu fui curado, por isso eu creio. Eu concordo com a cura. Obrigado porque eu estou curado. Que se cumpra em mim a tua palavra. Aleluia! Aleluia! Oh Jesus, que maravilha! Entenda, meu irmão, olha para cá. Você não pode falar de derrota e ter vitória. Entende? Você não pode falar de necessidade e ter abundância. Você não pode falar de doença e ter saúde. Por quê? Meu irmão, o milagre está na sua boca. O milagre está na sua boca. O milagre está na sua boca. Aleluia! 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 Deixa eu te falar algo. Amém? Nós já estamos quase terminando. Amém? Eu sei que talvez você está ouvindo o barulho da chuva, mas eu acredito que você está me ouvindo bem aí. Amém? Aleluia! Gênesis capítulo 1, eu não vou abrir lá, mas a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E o que Deus disse? Lembra o que eu falei ontem, terça-feira? Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Isso foi no primeiro dia da criação. Mas preste atenção, olha para mim aqui, preste atenção. Em qual dia que o Senhor criou o sol? Qual dia? Alguém se lembra aqui? Qual dia? Quarto dia. Amém? Deus criou o sol que dia? Diga aí, quarto dia. Amém? Mas Deus disse: haja luz em qual dia? Foi no quarto dia ou foi no primeiro? Quarto dia ou no primeiro? Deus disse no primeiro dia: haja luz. Mas o sol só foi criado no quarto dia. Pastor, que mistério é esse? O que isso significa? Eu vou dizer para você. Isso significa que durante 3 dias houve luz sem sol. Durante 3 dias houve luz sem sol. Amém? Isso significa que quando Deus fala, a palavra dele é tão poderosa que coisas vão acontecer mesmo quando você não tem explicação. Me ouça com atenção, meu irmão, por favor. Você não consegue explicar como que é possível ter luz sem sol. Amém? Será que dá para explicar como que é possível ter luz sem sol na criação? Não é possível. Eu sei que talvez alguém pode falar, algum espertinho, né? Ah não, pastor, mas se ligar uma lâmpada, tem luz sem sol. Mas a energia elétrica tinha sido criada no início da criação, sim ou não? Não tinha. Não tinha sido criada a energia elétrica ainda. Por isso, meu irmão, Deus é poderoso para fazer um milagre que ninguém consegue explicar como que seria possível esse milagre. Entende isso? Deus, Ele é capaz de fazer o sobrenatural. Deus é capaz de chamar à existência a luz sem a fonte da luz.
Entendeu isso? Quando Ele fala coisas sobre a sua vida, elas podem não ser explicadas, mas Deus já pode estar fazendo acontecer. Amém? Deus já pode estar fazendo acontecer. Diga amém. Último exemplo, eu quero explicar para você. A Bíblia diz que quando os israelitas estavam indo para Canaã, eles estavam no deserto, sem água para beber. Eles estavam no deserto, sem água para beber. E aí Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, tira o seu cajado e bata na rocha. Essa foi a palavra do Senhor para Moisés. Tira do seu cajado e bata na rocha. Isso está lá em Êxodo capítulo 17. Depois você pode conferir. Amém? Deus disse para Moisés tirar o cajado e bater na rocha. E o que Moisés fez? Quando Moisés fez isso, a água jorrou. Entende isso? O que Moisés tinha que fazer para sair água da rocha? Tinha que o quê? Ferir a rocha. Bater na rocha. Amém? Acompanhe o raciocínio, presta atenção. Eu já estou terminando. Só que quase 40 anos depois, 39 anos depois, eles estavam novamente no deserto, na mesma situação, sem água. Só que dessa vez, Deus disse para fazer outra coisa. Na primeira vez, Deus falou: bata na rocha. Mas na segunda vez, lá em Números 20, amém? A primeira vez foi lá em Êxodo 17. A segunda vez foi em Números 20. O Senhor falou para Moisés: Moisés, você não vai mais bater na rocha, Moisés. O que Moisés tinha que fazer? Ele tinha que apenas falar para a rocha. Falar para a rocha. Falar para a rocha. Só isso. Só falar. Mas o que Moisés fez? Infelizmente, Moisés pegou o cajado e fez do jeito antigo. A primeira vez era para bater. A segunda vez era para falar. Na primeira vez, Moisés bateu. Mas na segunda vez, Moisés bateu de novo. Aleluia! Voltamos. Você achou que a gente ia parar, você viu? Teve uma queda de energia aqui, mas nós estamos aqui pela graça. Nós não somos aqueles que ferem a rocha, nós somos aqueles que falam a rocha. E nós estávamos falando aqui, amém? Voltou tudo, aleluia. Então voltando para cá, amém? Então, como eu disse agora há pouco, em Êxodo 17, o Senhor tinha mandado ferir a rocha, mas 39 anos depois, em Números 20, o Senhor mandou falar a rocha. 39 anos depois. Só que Moisés, o que fez? Ele pegou nessa segunda vez, lá em Números 20. Vamos ler isso lá em Números 20, verso 11. Coloque aí, por favor, Júlio. Deixa eu mostrar esse texto na palavra para os irmãos. Números capítulo 20, verso 11. Está escrito, Números 20, 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas olha só o que diz o verso 12. Coloca aí, Júlio, por favor. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Eita, você está me entendendo? Isso é algo muito sério, meu irmão. Muito sério. Na segunda vez, que era só para falar, Moisés feriu 2 vezes. A água saiu. Mas Deus disse para Moisés e para Arão: porque vocês desobedeceram e não falou a rocha, ao invés de falar, feriu a rocha, não iria entrar na terra. Pastor, o que significa isso? Meu irmão, isso é simbólico. A primeira vez que Deus disse, lá em Êxodo 17, lá no verso 5, Ele disse para Moisés bater na rocha. Sabe por quê? Porque isso simboliza a velha aliança, aonde o povo tinha que trabalhar para receber a bênção. Você está me entendendo? Essa é a velha aliança. Tem que ferir a rocha, tem que ter uma atitude, sabe? E ter uma ação, entendeu? Bate na rocha, que senão não vai sair água. Isso é a antiga aliança.
É a obra humana. Bater é obra humana. Ferir a rocha, pegar o cajado e bater na rocha, isso é obra humana, é trabalhar para ter a bênção. Então eu tinha que manter todas as leis, sacrifícios para cobrir o pecado, a antiga aliança. Porém, na segunda vez nós temos o quê? A nova aliança. Primeiro veio a antiga aliança, depois veio a nova aliança. Como que nós fazemos na nova aliança? É uma obra sua ou você apenas declara? Entende? Por isso entenda uma coisa, meu irmão, falar não é obra, na verdade. Falar não é esforço. Falar é uma das primeiras coisas que você aprende a fazer. Uma criança consegue falar, você está me entendendo? Um bebê fala, né? As filhas do obreiro Rafael Cruz são novinhas, mas uma delas já está conseguindo falar. Não sei nem que idade que tem, percebe? Então, a grande questão é que nós vivemos em qual aliança, eu pergunto para você? Na antiga ou nós vivemos na nova aliança da graça de Deus? Percebe? Qual aliança que nós vivemos? Por isso entenda, Jesus, Ele é a rocha de onde a água da vida flui para a salvação. Jesus é a rocha de onde a água da vida flui para a cura. Jesus é a rocha de onde a água da vida flui para a liberdade, para a libertação, para a prosperidade, para a abundância, para a salvação, para o crescimento, para a multiplicação. Só que a questão é, Jesus, se Ele é a rocha, Ele já foi ferido. Jesus já foi ferido. Ele já foi ferido. Quando que Jesus foi ferido? Quando que a rocha foi ferida? Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, a rocha foi ferida. Lá na cruz, a rocha foi sacrificada, o sangue foi derramado. Entende isso? Mas entenda uma coisa, Jesus foi o sacrifício perfeito e único. Se Ele já foi ferido uma vez, hoje não precisa ferir mais. O preço já foi pago, a rocha já foi ferida. Agora, a nova aliança não é baseada nas obras, é baseada na fé. Na fé, na graça. Fé na obra consumada. Por isso você não precisa bater na rocha, você apenas agora fala com a rocha. Jesus é a rocha que já foi ferida, e se Jesus é a rocha que já foi ferida, agora nós apenas falamos a rocha. A rocha é Cristo, a rocha está viva. Você não precisa de ferir Cristo, você não precisa de agredir Cristo. Você fala com Cristo, você ministra a Cristo, e Cristo responde do céu, pela graça. O que Jesus faz hoje? Jesus está à direita do Pai intercedendo, Jesus está à direita do Pai falando. A rocha hoje está falando à direita do Pai. A rocha hoje fala. Ela fala. Por isso, meu irmão, declare a sua cura, declare a sua liberdade, declare que os seus sonhos estão vindo a caminho, estão sendo realizados. Você não está mais vivendo debaixo do antigo pacto, da antiga aliança, onde tinha que bater. Não é uma questão da sua força, não é uma questão da sua ação agressiva de realizar algo com o seu braço, não é. Nós estamos numa nova aliança, uma aliança melhor. Nessa nova aliança, tudo que você precisa fazer é falar. Falar. O que o Senhor nos diz é que o preço já foi pago, a rocha já foi ferida, você já foi abençoado, você já foi favorecido. O que Deus prometeu para você está a caminho. A cura está a caminho. A sua promoção lá no seu trabalho está a caminho. A sua prosperidade está a caminho. O avanço está a caminho. A salvação está a caminho. O crescimento está a caminho. Todo tipo de favor está a caminho. Você está perto do seu milagre. Você está perto do seu milagre. O milagre está na sua boca. Então apenas fale. Fale. A rocha foi ferida, mas hoje a rocha fala. A rocha fala para você falar. Fale o que a rocha fala. O que a rocha está falando à direita do Pai? O Senhor Jesus Cristo, que é a rocha de Israel, Ele está intercedendo a seu favor. E qual que é a intercessão dele? A intercessão dele é para que a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, se cumpra na sua vida. Por isso fique em pé onde você está agora. Aleluia.
O milagre está na sua boca. Seja como Maria, concorde com Deus. Se é para concordar com alguém, meu irmão, concorde com o Senhor. Pastor, como que eu concordo com o Senhor? Concorde com a palavra. Mas para concordar tem que falar. Declare o que Ele diz a seu respeito. Eu vou te ajudar agora. Pega os elementos da ceia, o cálice e o pão. Erga para o mundo espiritual. Desde já, declare isso que eu vou dizer. Amém? Diga assim: eu não preciso mais. Vamos lá, diga mais forte. Diga: eu não preciso mais ferir a rocha, porque a rocha foi ferida de uma vez por todas. Cristo na cruz é o sacrifício perfeito. Por isso agora eu apenas falo com a rocha viva, que é Cristo Jesus. Por isso eu declaro: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou livre, eu tenho o favor de Deus. A minha família, os meus filhos são poderosos em Deus nessa terra. A minha casa cumprirá o seu destino. Os meus sonhos estão se realizando e novas portas estão se abrindo. Todos os problemas estão sendo removidos e eu estou motivado, eu estou encorajado com o meu futuro. Eu vou me tornar tudo que Deus me criou para ser, em o nome de Jesus. Aleluia! Tudo isso, porque lá na cruz, continua dizendo, tudo isso, porque lá na cruz, o Senhor Jesus tomou sobre si toda maldição, toda falta de favor, toda falta de bênção. Ele tomou sobre si toda doença, todo vírus, todas as consequências da pandemia, para que eu hoje, apenas falando, receba o que Ele liberou para mim, o que a tua palavra diz para mim, que eu sou curado, eu sou favorecido, eu sou próspero, bem sucedido, por causa do sangue da nova aliança, que me lava dos meus pecados, por causa do sacrifício do corpo de Cristo. Eu sou curado, a minha saúde é forte, e eu sou imunizado contra todo vírus, em nome de Jesus. O milagre está na minha boca, e eu comerei do meu milagre, eu beberei do meu milagre. A obra da cruz, a obra consumada, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Aleluia, amém. Coma do pão agora e beba do cálice, com essa convicção. O milagre está na sua boca. Você vai comer o milagre, você vai beber o milagre. Está na sua boca o milagre, amém? Pelo que você declara, e a sua declaração é baseada nessa comida que você comeu, a sua declaração é baseada nessa bebida que você bebeu, a obra de Cristo. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa abrir os olhos dos teus filhos, que eles estejam como Maria,
Que a cada dia eles estejam concordando com o que a tua palavra diz a nosso respeito, com o que a obra da cruz conquistou a nosso favor. Cristo, a rocha que foi ferida, e agora Cristo, a rocha para a qual nós apenas falamos, porque a ferida foi a obra consumada, e a nossa fala é a fé realizada na tua graça. Por isso nós falamos a rocha, falamos o milagre está na nossa boca, porque somos boca do Senhor aqui na terra, e declaramos a tua palavra aqui na terra, e como Maria dizemos, que se cumpra em mim a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e até amanhã, quinta-feira, no 10º dia. Deus abençoe você, em nome de Jesus. O milagre está na sua boca. Aleluia.